Abra sua Bíblia, hoje na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, texto conhecido dos irmãos. Estaremos lendo do verso 1 até o verso 8, Romanos 12, do 1 ao 8. O tema que Deus colocou no nosso coração fala sobre um novo padrão de vida em Cristo Jesus. A palavra de Deus que nos diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e somos membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. E o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, faça com generosidade. E o que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Amém? Você pode fechar seus olhos e orar. Peça a Deus para falar contigo nessa noite. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, completamente dependentes e submissos ao Teu Espírito Santo. Pois precisamos, Senhor, ouvirmos Tua voz. E a nossa oração é que seja somente o Senhor a falar. Que possamos, Senhor, ter clareza, que possamos, Senhor, discernir a Tua mensagem, Senhor, e aplicá-la em nossas vidas. Que Teu Espírito Santo nos ilumine, mas também nos dê força para colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja trazer para nós como ovelhas Tuas, ovelhas do Teu Filho Jesus. Em nome dEle, Pai, nós oramos, pedimos que seja assim, pela Tua vontade e graça. Amém, Senhor, e amém. Queridos, um novo padrão de vida em Cristo Jesus. Certamente que muitos dos irmãos lembram daquele texto em que diz assim: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. E todas as vezes que o Espírito Santo me traz à mente esse verso, eu tenho, por certo, uma responsabilidade diante dele, de que não compete somente a Deus esta boa obra que Ele começou a fazer na minha vida. Compete também a mim, no sentido de que existem coisas que o próprio Senhor nos responsabilizou, deixou por nossa conta. E nós temos uma capacidade tremenda de transferir responsabilidades. Eu não sei se isso só acontece comigo, mas normalmente nós transferimos culpa, transferimos responsabilidades. E quando nós lemos esse texto, a palavra de Deus nos leva a crer que existe uma orientação do Senhor nesse sentido, de buscarmos aquilo que Ele tem de melhor para nós, de buscarmos aquilo que Ele quer fazer em nós e também aquilo que Ele quer fazer através de nós. Então existe uma boa obra que provavelmente já começou na sua vida. Existe essa boa obra que precisará ser completada, mas uma parte dela compete a cada um de nós. Através de um esforço pessoal, através de um envolvimento e mesmo através de uma submissão àquele que quer e pode fazer essa obra. Aquilo que compete a nós, nós vamos fazer e precisamos fazer. Mas existem coisas que competem somente a Deus e só o Senhor poderá fazer. Quando nós olhamos esse verso, primeiro, capítulo 12 de Romanos,
nós compreendemos que a palavra do apóstolo Paulo começa se dirigindo aos irmãos com um pedido. Ele diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. O apóstolo Paulo, então, faz uma oração, mas, ao mesmo tempo, ele faz um pedido aos irmãos. E por que um pedido e não uma ordem? Certamente que existem coisas que Deus quer que nós façamos de boa vontade, por espontaneidade. E todos os sacrifícios que nós oferecemos a Deus precisam ser voluntários. Se não fosse assim, o Senhor não aceitaria. Isso é regra vindo da parte de Deus. Por isso o apóstolo Paulo apresenta um pedido, porque diz respeito a um sacrifício, a algo que nós precisamos fazer mediante essa boa obra que Deus já começou na nossa vida e que precisa ser completada. Ele diz: ofereçam os vossos corpos como um sacrifício vivo. Certamente que ele estava lembrando aos irmãos do sistema sacrificial judaico, dentro da religião do judaísmo, em que os pecados eram perdoados mediante o sacrifício de ovelhas, sacrifícios de animais, de acordo com os requisitos da lei. E agora, no Novo Testamento, na era da graça e não mais da lei, o apóstolo Paulo vem dizer: não mais sacrifícios de animais que se tornam mortos, mas sacrifícios vivos de pessoas que estão vivas. E não no sentido de morrer na sua vida, mas mortificar a sua carne, ou seja, morrer para os desejos pecaminosos humanos, morrer para um passado de pecados e renascer a cada dia para uma nova vida com Cristo. Esse é o sacrifício que nós precisamos compreender, que a Bíblia requer de nós para que essa boa obra que Deus começou precise, e seja completada em nós. Mas os cristãos precisavam oferecer o seu corpo, e não é uma oferta de um corpo físico tão somente, é a sua vida. E este sacrifício, Paulo fala sobre 3 requisitos. Ele precisava ser um sacrifício vivo, ou seja, se comparamos aos animais que eram sacrificados e mortos diante do altar, agora nós entendemos que nós precisamos, porque Deus quer a nossa vida. Então o sacrifício precisa ser feito com pessoas vivas e no campo espiritual, com pessoas avivadas pelo Espírito Santo. Quanto mais nós nos sacrificamos, ou seja, nos oferecemos a Deus como oferta viva ao Senhor, mais Ele nos santifica, mais Ele opera na nossa vida. Portanto, o segundo requisito é que esse sacrifício seja santo. E ser santo significa ser separado para Deus, consagrado para Deus. Ser santo significa ser puro, no sentido de buscar a santidade, no sentido de buscar deixar aquilo que contamina o ser humano, aquilo que nos afasta de Deus. Aí você pode pensar: mas ninguém é perfeito? Sim, só Deus. Você pode pensar: mas a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Sim. E enquanto estivermos nesse corpo, nessa vida terrena, que nós o seremos, e Deus sabe, e Jesus, sabendo disso, pediu ao Pai que nos desse o Espírito Santo para nos acompanhar durante esta vida terrena, como o Consolador presente em nós, nos fortalecendo, intercedendo por nós, nos convencendo dos pecados, da justiça e do juízo. O Espírito Santo em nós faz parte dessa boa obra que Deus iniciou. Então nós precisamos dar voz ao Espírito Santo em nós. Nós precisamos ser submissos ao Espírito Santo, nós precisamos buscar a santidade. Quantas vezes você já se sentiu enfraquecido na fé? Quantas vezes você já se sentiu impotente diante de alguma circunstância, e mesmo que você tenha dobrado o seu joelho, mesmo que você tenha feito alguma espécie de campanha de oração, mesmo que você tenha feito alguma espécie de voto para Deus, você percebeu que as coisas não estavam se movendo em seu favor, parece que Deus tinha esquecido, ou que Deus estava negligenciando, ou que Deus estava rejeitando você.
Isso já aconteceu com alguém aqui, certamente. Mas por quê? A chama do Espírito Santo, ela arde na proporção da nossa obediência a Ele. A chama do Espírito Santo, ela arde, ela atua dentro de nós na proporção da nossa fidelidade, da nossa lealdade ao Senhor. Deus conhece o profundo do nosso coração. Isso não significa que Ele está querendo ver pessoas perfeitas tão somente. Não, Ele quer ver pessoas que busquem a perfeição. Isso não significa que Deus está exigindo de você que você seja perfeito. Não, Ele está exigindo de você que você busque a perfeição. Ele sabe disso. Que ser igual a Cristo é impossível. Mas Ele sabe que aqueles que têm Cristo como meta de vida merecem o apoio do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, a intercessão do Espírito Santo em suas vidas. Então, Paulo diz: ofereçam a Deus um sacrifício que seja vivo, que seja santo e que seja, em terceiro lugar, agradável a Deus. Muitas pessoas têm buscado Deus para que Deus os agrade. Muitas pessoas têm buscado uma religião que satisfaça as suas próprias necessidades. E a Bíblia, que é o nosso referencial de fé, irmãos, nos ensina que não é assim. Deus que precisa ser agradado, é para Ele que nós fomos criados, é para a glória dEle. Agora, todas as vezes que nós vivemos em conformidade com Ele, com os padrões, com os valores, com os princípios dEle, obviamente que isso retorna para nós, se traduz em nós através de bênçãos. E nós somos felizes. Como todo relacionamento é feliz, quando as duas pessoas estão felizes. Então, nós não podemos levar um relacionamento com Deus baseado somente no nosso querer, na nossa vontade e naquilo que é agradável a nós. Precisamos ser sinceros, honestos e crermos que Deus tem seus sentimentos. E foi para isso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não como os outros animais. Só o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, justamente porque Deus queria e quer se relacionar com o ser humano. Nós precisamos considerar a vontade de Deus. Esse é o padrão que Deus requer de nós. Esse é o padrão da vida em Cristo Jesus, ou de uma nova vida em Cristo Jesus. E quando o apóstolo Paulo diz: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ponto. Este é o culto racional de vocês. Essa é a forma que vocês devem cultuar, oferecer sacrifícios, que sejam materiais ou que sejam espirituais. Essa é a forma que Deus espera se relacionar com vocês. Então, esse é o padrão de culto, esse é o padrão de vida que Deus deseja receber de nós. Mas o apóstolo Paulo, depois de fazer esse primeiro pedido, no verso 1, no verso 2 ele deixa uma palavra de exortação. E ele diz assim para os irmãos: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Vamos parar aqui. Essa primeira parte, existe aqui uma palavra de exortação. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas, em contrapartida, deixem que Deus transforme vocês através da renovação da mente de vocês. Então é um processo, toda renovação é um processo. E eu quero dizer aos irmãos que quem já se converteu, esse processo já teve início. E é por isso que esse mesmo apóstolo Paulo fala sobre desenvolver a salvação que há em nós, ou seja, nós precisamos dar continuidade, porque essa transformação ela é contínua. É parte do amadurecimento espiritual que todo ser humano precisa ter.
Por isso que o apóstolo Paulo chegou para os irmãos uma vez e disse assim: olha, para de beber o leite espiritual, vamos comer carne, um alimento sólido, não é? Você precisa se alimentar de coisas mais profundas, você precisa se aprofundar mais na palavra de Deus, que é o alimento espiritual que nós temos. Então, aqui nesse verso 2, nós destacamos pelo menos 3 detalhes. O primeiro deles é a não conformação com os padrões deste mundo, entre aspas. Mundo no sentido de que as coisas mundanas desse mundo. Porque nem tudo que há nesse mundo é desprezível. E nem tudo que há nesse mundo vai contra, né, a vontade e os princípios de Deus. Nós podemos, inclusive pela Bíblia, que é a palavra de Deus, destacar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, reter aquilo que é bom. Então, não conformação. Em outras traduções, não vos amoldeis aos padrões desse mundo. Porque é uma tendência, irmãos, de nós como seres humanos, somos sociais, seres sociais, a gente precisa se relacionar, mas Deus nos chamou para sermos, Jesus falou, somos sal da terra e luz desse mundo. Isso significa que Deus nos chamou para sermos referência. É a referência. É o mundo que tem que olhar para a igreja de Cristo Jesus como pessoas transformadas, iluminadas por Ele. Quando alguém precisa de um conselho, é para você que ele vai olhar e é a você que ele vai procurar. E precisa ser assim. Agora, se você não estiver vivendo conforme os padrões do Senhor, dificilmente você vai reluzir a luz de Jesus, você vai brilhar, você vai chamar atenção de forma positiva. É o mundo que precisa se inspirar na igreja, e não a igreja se inspirar no mundo. O Evangelho ele é contra a cultura nesse sentido. A cultura muda, sim ou não, irmãos? Se nós estudarmos história, nós vamos ver que as roupas mudaram, os costumes mudaram, a arte mudou, e isso vem mudando ao longo dos anos. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, aquilo que a cultura quiser mudar na palavra de Deus, nós precisamos ir contra. Isso é não nos conformarmos com esse mundo. Isso é não nos deixarmos sermos moldados por esse mundo, tomarmos o molde deste mundo. Esse é o primeiro parâmetro que nós olhamos aqui estabelecido na palavra de Deus. Segundo, é que o apóstolo Paulo diz, mas deixem ser transformados pela renovação da mente de vocês. Ou deixe que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês. Então há necessidade de uma transformação. Primeiro, você não se conforma, significa você não aceita, não é isso que você quer, porque não é o que Deus quer para você. Agora então você precisa fazer o quê? Passar a experimentar aquilo que Deus quer. E Deus quer te transformar. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a sua vida, assim como Deus tem novas bênçãos para derramar sobre você a cada dia, Deus também tem o objetivo de transformar, no sentido de modificar, de melhorar, de aperfeiçoar você enquanto ser humano a cada dia, enquanto um servo, enquanto uma serva do Senhor. Por isso que ele diz na Bíblia assim, sede santos, como o vosso Pai ou o vosso Deus é santo. E no sentido de ser perfeito, de buscar essa perfeição de Deus, de buscar a perfeição de Deus. Isso faz parte do processo de transformação. Mas um terceiro aspecto aqui no segundo verso, que faz parte da exortação deixada pelo apóstolo Paulo, é que essa transformação, ela vai ser realizada pelas mãos de Deus. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês. Eu não vou me transformar, e eu não vou transformar segundo as vãs filosofias
mas eu preciso deixar que a palavra de Deus me transforme. Eu preciso deixar que o Espírito Santo em mim me transforme. Amém, irmãos? Quem está disposto a passar por essa transformação realizada por Deus, diga amém. Lá em 1 Coríntios 2, a partir do verso 14, o apóstolo Paulo dá um destaque à questão dessa mente nossa, né? É transformação na forma de pensar, é metanoia. Ele diz assim, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Pessoa natural, quem não tem ainda, nem não se converteu. Por quê? Porque parece loucura. E ela não pode entendê-las porque estas coisas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa que é espiritual, ou seja, que tem o Espírito de Deus, julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. É o Espírito que está nela. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Porque a palavra de Cristo habita em nós. Aí eu pergunto, habita 100%? Não. Mas Deus quer, e nós queremos, conhecer o Senhor cada vez mais. Desde o Antigo Testamento, está lá no livro de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Depois o apóstolo Pedro, no Novo Testamento, ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, do início ao fim, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, é imperativo que nós conheçamos o nosso Deus. Se queremos ver esse processo de transformação, não podemos fugir da responsabilidade que é nossa, da imersão na palavra de Deus, de conhecer Deus. E conhecer Deus, irmãos, não é só teoricamente. É aí que o apóstolo Paulo entra no campo da prática. No verso 2 ele diz, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme vocês pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar. O que é experimentar? É provar, é praticar, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para mim? Você já fez essa pergunta? Você já se fez essa pergunta? E muitos irmãos caminham com essa curiosidade, né? Eu quero saber o que Deus pensa para mim, o que Deus quer para mim. E muitas delas ficam presas, por exemplo, ao que se faz dentro da igreja. Isso é um erro. Por quê? Pode ser que o que Deus quer que você faça, no sentido de desenvolver um dom, um talento, não seja especificamente aqui, na hora do culto. Até porque, irmãos, se nós somarmos as horas que nós trabalhamos durante a semana, para nós, o ser humano trabalha 40 horas normalmente, 44 horas por semana, ele trabalha para ele. E culto é serviço. Quantas horas você trabalha para Deus? Se você pensar exclusivamente no tempo aqui do culto. 1h30 domingo de manhã, 1h30 domingo à noite, 3 horas, mais 1h30 na quarta-feira, 4h30. É muito pouco. É 10% do que você trabalha para você. O que Deus tem para mim, Deus tem para você, não se restringe a esse momento, nem a esse ambiente aqui, a essas 4 paredes, não. É muito mais. Aliás, o que nós devemos fazer aqui precisa ser fruto daquilo que nós já experimentamos lá, durante a semana, dentro da nossa casa. Você tem alegria na família que Deus te deu, então você vem e glorifica ao Senhor, agradece ao Senhor. Mas se você tem problema, né, chama Deus para participar desse problema e traga também ao altar de Deus. O próprio Deus nos orienta. 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E que cuidado é esse, irmãos? É cuidar realmente do ser humano com todas as suas necessidades.
seus problemas, suas dificuldades, suas fraquezas, mas nós precisamos lançar diante do Senhor, apresentar ao Senhor com confiança nele, de que Ele cuida de nós. A vontade de Deus é cuidar de nós. A vontade de Deus é que nós o sirvamos. Mas isso é uma coisa assim, em conjunto. Não dá para separar o que Deus faz, o que você faz, porque muita coisa que você quer fazer para Deus e que Deus quer que você faça para Ele, Ele quer fazer junto com você. E a maioria delas é impossível que você faça sozinho. Por isso que o Espírito Santo de Deus está em você. Amém? Nós precisamos compreender isso, irmãos. Não podemos separar o momento de culto e o momento que nós vivemos. A nossa vida é como um todo oferecida ao Senhor. A nossa vida como um todo é um culto ao Senhor. Eu entro aqui cultuando, eu saio daqui cultuando. E se eu estou dirigindo, eu tenho que estar cultuando ao Senhor. Preste atenção naquilo que você faz enquanto dirige, naquilo que você fala enquanto dirige. Isso é sério. Mas todas as vezes que eu lembro dessa questão do que nós falamos ou fazemos quando dirigimos, eu lembro do início da igreja aqui, era bem menor. E um dia minha esposa vinha dirigindo no carro dela para cá, estava sozinha, eu já estava aqui, e um outro irmão da igreja também veio, e houve quase que uns barruão no trânsito dos dois, ele não viu que era ela não viu que era ele, e ele soltou todo o desabafo que tinha para ela. Estou sendo manso, né? Aí vieram, quando chegaram aqui, praticamente chegaram junto. Quem desceu do carro? A esposa do pastor. Ele olhou assim, Alessandra, gente que ele gosta tanto, ela falou assim, eu vi que era você, já estava perdoado, em nome de Jesus, mas ele veio... Mas ele que foi o agressor, carregou a culpa. A gente que é agredido, a gente perdoa na hora, é assim que Jesus ensina. E vai em paz, né? Vai em paz. Mas você percebe que o trânsito é um teste. É um teste de fidelidade a Deus, é um teste de culto a Deus. A gente precisa levar a sério. Lá no seu trabalho, você é conhecido como servo de Deus, irmão? Na sua vizinhança. Por isso que a sua vida como um todo é um culto ao Senhor. Porque se você for ser crente somente aqui, é muito pouco. Isso não vai resolver nada na sua vida. Então, Jeremias 29:11, para você que quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, o que Deus quer para você, e às vezes você fica pensando somente aqui no culto, não pensa só aqui não. Jeremias 29:11 diz assim, Deus falando, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Maravilhoso ouvir isso, né? Mas olha o que vem depois no verso 12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscar de todo o coração. Tem gente que quer saber, por curiosidade, o que Deus tem para mim. E fica feliz de ouvir essa primeira parte. São planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Como um pai quer um futuro bom para o filho. Só que o filho sabe que o pai quer um futuro bom para ele, mas se o filho não fizer a parte dele, esse futuro não vai acontecer. Por isso que Deus diz, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e aí eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o coração. É de coração que as pessoas têm buscado Deus? Eu tenho refletido sobre isso e quero que os irmãos reflitam também. Muitas pessoas procuram Deus pelos seus problemas, e se os seus problemas não forem resolvidos, elas deixam de buscar. Muitas pessoas erram, por quê? Porque confundem Deus com igreja. É bem diferente.
Um dos lugares onde você pode procurar e encontrar Deus é na igreja do Senhor, porque é o do próprio Deus, e deveria ser assim. Mas eu quero te dizer, se você está inocente ainda nisso, há muitas igrejas onde Deus não está. E quando você entra na igreja procurando Deus, não fique olhando para os irmãos. Porque todos eles também estão procurando Deus. Alguns há mais tempo, outros há menos tempo. Alguns estão invocando com maior intensidade, outros estão invocando com menos intensidade. Uns estão se entregando com mais amor, outros com menos amor. Se você ficar olhando para os erros das pessoas, você vai desanimar. Até porque Deus não está nos erros das pessoas, está nos acertos. É Deus quem faz os acertos, Deus que faz a gente acertar. A gente acerta quando a gente encontra Deus, quando a gente está com Deus. A referência são os acertos e não os erros. E aí, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai adiante falando de forma muito prática sobre essa busca de transformação em Deus. Ele não para no campo da teoria. Esse novo padrão de vida cristã apresentado pelo apóstolo Paulo nesse texto, irmãos, contempla o uso dos dons espirituais, os dons que o Espírito Santo nos concede. E aqui algumas considerações a gente precisa fazer. Primeira delas, nós precisamos saber e precisamos lembrar sempre que os dons espirituais são dados para o bem comum. Não é para o bem pessoal, é para o bem comum. Deus te deu um dom para você servir a igreja, servir aos irmãos. Servir aos irmãos, então, a quem faz parte da igreja de Cristo, que é a família de Cristo aqui na terra. Quer ver só? Olha o versículo 3, Romanos 12, nós estamos meditando nesse texto. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, são pessoas diferentes, com medida de fé diferente. Mas foi Deus quem repartiu. Porque assim como num só corpo nós temos muitos membros, então você olha para o seu corpo, você vê, tem 2 braços, tem 10 dedos, alguns têm menos, né? Tem 2 pernas, uma cabeça, e você vai ver, tem vários membros. Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. O que a mão faz não é para o pé fazer, o que a cabeça faz não é para a perna fazer. Assim também nós, embora sejamos muitos, nós somos um só corpo em Cristo e somos membros uns dos outros. Então, Genilson é um braço, Marquinho é outro braço. E cada um aqui tem uma função, é um membro. Deus nos fez diferentes, irmãos. Tantos habitantes na face da terra, não tem ninguém exatamente igual. Nem os clonados são exatamente iguais. Isso porque Deus espera algo diferente de cada um de nós. Primeiro temos que considerar a nossa fé. Não é a fé do outro irmão, não, é a sua fé primeiro. Tá? Qual é o nível da sua fé? Isso vai determinar o seu nível de relacionamento com Deus, até onde você vai permitir Deus te levar, até onde você vai se permitir caminhar com Deus. Não desista no meio do caminho. Não desista no meio do caminho. Aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Então não desista, creia nisso. A fé do outro irmão, você precisa considerar só para ter paciência com ele e compreensão com ele. Como quem diz assim, esse irmão não está ainda no mesmo nível de fé. Então ele precisa de mais paciência,
precisa que eu tenha mais paciência com ele, ele precisa de mais cuidado e menos exigência. Às vezes a gente é tão rigoroso com o outro, como a gente deveria ser com, né? Nós somos tão rigorosos com o outro, como deveria sermos rigorosos com nós mesmos. Mas somos mais rigorosos com os outros do que com nós mesmos. Mas você deve considerar a fé do outro nesse sentido. Ele está começando, ou ele carece da misericórdia de Deus, carece da minha compreensão, do meu amor. Só nesse aspecto eu preciso considerar o nível de fé que o outro irmão tem. Mas nós precisamos sempre lembrar que somos todos membros de um só corpo. Um membro não trabalha contra o outro, irmãos. Um membro só ajuda o outro. Amém ou não, amém? Tem que ser assim ou não? Precisa ser assim. Se na sua casa, na sua família, vamos tirar a sua casa e a sua família por amostragem. Mas se a esposa desfaz o que o marido faz, ou se o marido desfaz o que a esposa faz, ou se um filho vem e destrói o que o pai fez, se um irmão vai contra o outro irmão. O próprio Senhor Jesus diz que toda casa dividida, ela vai sucumbir. Perceberam? A igreja do Senhor Jesus precisa ser mais unida, assim como as famílias que compõem a igreja também, os casais da igreja também precisam ser mais unidos, os irmãos da igreja precisam ser mais unidos. O Senhor nos chamou e o Senhor nos dotou com dons espirituais para nós abençoarmos uns aos outros. E essa é a segunda consideração que eu preciso fazer. Os dons espirituais, eles nos foram dados pela graça de Cristo, não por merecimento, mas sim por um propósito de Deus. É pela graça, então eu não merecia, mas recebi o dom, mas recebi para cumprir um propósito de Deus através desse dom que Ele me deu. Não posso usar o dom que Deus me deu para outro propósito. Então continua no texto comigo, no verso 6 de Romanos 12. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Aí ele começa a falar sobre alguns dons. Se é profecia, primeiro dom, então seja segundo a proporção da sua fé. Não vá profetizar aquilo que você não tem certeza que Deus falou com você, se não é profetado, não é profecia. Depois ele diz, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ministério quer dizer serviço, irmãos. Então seja um servo, dedique aquilo que você se propôs fazer para Deus, servir a Deus. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aquele que ensina, dedique-se ao ensino. Aquele que exorta, faça-o com dedicação. Aquele que contribui, que faça com generosidade. Às vezes Deus te deu um dom de multiplicar, você é um negociante excelente, você é um trabalhador próspero, Deus te deu esse dom. Então, retorne isso ao Senhor, e a própria Bíblia diz, com generosidade, ou seja, mais do que os outros que não têm o seu dom. Aquele que preside ou que lidera, faça isso com zelo, faça com amor. Tem gente que vai liderar e pisa nos liderados. Tem gente que vai liderar já pensando em receber privilégio. Irmãos, o modelo de liderança que Jesus nos ensinou foi o modelo do servo. Aquele que quiser ser o primeiro tem que aprender a ser o último. No reino de Deus a ordem é invertida. Faça isso com amor, com zelo. Zelo é cuidado. Então cuide do rebanho de Cristo Jesus. Cuide dessa ovelha que está do seu lado. Ela é ovelha igual a você. Não dá coice nela não. Não dá uma cabeçada não. Vai ser bem melhor. Vai ser bem melhor. E quando a gente fala da igreja, eu não consigo separar da família. A igreja é um conglomerado de famílias. E a gente vive uma igreja dentro da nossa casa, sim ou não, irmãos? É uma mini igreja, mas é a maior, é a mais importante. É a mais importante. Se você não consegue amar seus irmãos dentro da sua casa, da sua família, você não vai amar seus irmãos aqui.
Você vai até disfarçar, porque aqui você não tem contato quase. Não, você passa despercebido. Procure melhorar dentro da sua casa, na sua família. E aí certamente você vai começar a desfrutar de algo maravilhoso de Deus para você. O apóstolo Paulo então orienta o uso dos dons. E o último, aliás, ele traz uma lista aqui de forma prática, mas eu gostaria de falar especificamente sobre o amor. O amor. Olha só no versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Odeie o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Amem uns aos outros com amor fraternal. Jesus deixou um terceiro mandamento sobre amor. Deus tinha dado 2. Nos 10 mandamentos, Deus deixou 2 falando de amor. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vem por amor, a máxima expressão do amor de Deus, lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único em espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus vem como um gesto de amor, para se entregar na cruz por um gesto de amor. Amor não é sentimento, amor é atitude, é prática. E aí Jesus diz assim, lá em João 13, verso 34 e 35, um novo mandamento vos dou. Então tem um terceiro aí, e falando sobre amor é o terceiro, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E aí, como, irmãos, como que Jesus nos amou? Um amor sacrificial, um amor de quem se entregou, até por quem o odiava. Na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Estavam cuspindo, maltratando. Crucificaram Jesus e Jesus pediu para Deus perdoá-lo. Na lista dos que não sabiam o que fazer, irmãos, estava eu, estava você. E Jesus intercedeu ao Pai por mim e por você. O que você fez que pudesse pagar pelo perdão dos seus pecados? O que eu fiz que poderia cancelar a minha culpa? Nada. Por mais que eu tenha me esforçado e esteja me esforçando para agradar a Deus, para servir Deus, para viver em santidade, eu ainda continuo sendo um pecador. Só Jesus veio a esse mundo como homem, e como homem não pecou. Então só o sacrifício dele pode cancelar pecados, irmãos, anular culpa de pecados. Jesus diz: amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Eu acho que é possível encontrar um pai que dê a sua vida por um filho. Aqui na igreja a gente teve um pai que doou um rim para uma filha que era paciente renal. Ele correu um risco de vida quando foi para a mesa de cirurgia para extrair um rim para dar para a filha dele. E eu creio que ele tinha amor suficiente para até dar os 2. Não é difícil você ver um pai que ama um filho e dá a vida pelo filho. O problema é que Jesus deu a vida por quem não era filho e por quem não queria ser irmão, por quem o odiava. Jesus deu a sua vida. O amor é o maior de todos os dons, e nós precisamos viver esse amor. Jesus diz no verso 35 de João 13: nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. E aí eu digo: quem ama, respeita. Quem ama, honra. Nós precisamos amar mais.
Eu encerro essa palavra, irmãos, com uma parábola, uma das parábolas que Jesus contou sobre o amor. A parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, Jesus fala sobre o amor do pai. O amor do pai. O pai ali naquela família disfuncional, pai, 2 filhos problemáticos. Os 2 eram problemáticos. O mais velho, o primogênito, que tinha direito à maior parte da herança, tinha o mais novo, que era o pródigo, que significa esbanjador, que não ligava para a herança. O mais velho era materialista demais, focado nos bens. O mais novo era esbanjador, queria viver, não trabalhou nada para conseguir e queria gastar o que não trabalhou. E aí ele chega e pede ao pai: antecipa a minha herança. Olha a falta de respeito. Herança é aquilo que a gente recebe depois que o pai morre. O pai ainda estava vivo e o filho estava de olho no dinheiro e nos bens do pai. O pai faz o quê? Antecipa a herança do filho. O filho então despreza a casa do pai, despreza a presença do pai, a companhia do pai, e sai. E não bastasse isso, ele começa a gastar tudo que o pai tinha trabalhado para conquistar e antecipou como herança para ele. E gastar de forma dissoluta, ou seja, gastou com prostituição, gastou com jogos, gastou com tudo aquilo que você poderia imaginar, né, que é esbanjar. Dinheiro acaba. E com ele não foi diferente. E aí você poderia pensar assim: mas ele tinha saúde, ele podia trabalhar e viver. Só que entrou uma crise na cidade, naquela região. E não tinha emprego, ele não podia trabalhar. Tinha saúde, mas não tinha vaga de trabalho, não tinha emprego, não tinha nem trabalho. O que ele conseguiu foi apacentar os porcos, dar comida para porcos. E o que ele tinha para comer era a mesma comida que ele dava para os porcos. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si. Disse assim: lá na casa dos meus pais, do meu pai, até os empregados são melhores tratados do que eu aqui. Já sei o que eu vou fazer. Vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me receba como um dos seus empregados. Esse jovem não conhecia o que era amor de pai. Não conhecia. Ele nem conhecia o seu pai. O pai então o avistou de longe, já com os braços abertos, o recebeu. Olhou para ele, todo maltrapilho. Já tinha perdido o anel de sinete, que era o brasão da família. O pai vai e manda restituir o anel no seu dedo. Você ainda é meu filho. Você ainda pertence à família. Apesar de que você fez, você ainda pertence à família. Irmãos, tem muita gente assim. Despreza Deus, se afasta de Deus, gasta o que Deus lhe deu, a saúde, o corpo, os bens. Só que Deus diz assim: você ainda é meu, volta para mim. E foi isso que aconteceu. O pai recebeu o filho, olhou para os seus pés, não tinha nem um calçado. Um garoto que saiu rico de casa. Só os escravos andavam descalços. O pai restitui, bota calçado nos pés dele, ele não é escravo, que ele é livre. Coloca uma roupa nova, dá uma roupa de festa para ele. E para completar, pega aquele novilho, aquele bezerro que é guardado, que vai cevando para um momento muito especial, vamos logo matar e vamos dar uma festa. Porque esse filho que estava perdido foi achado. Que estava morto no pecado, reviveu. Daí a gente vê que o pai era Deus, isso que Jesus estava ensinando. Quantos de nós às vezes se perde no pecado, irmãos? Cai no laço, na armadilha, perdido por esse mundo. Mas o pai está com os braços abertos para receber, restituir a paternidade, o lar, o ambiente, o nome, a dignidade, através do perdão. Aí, era uma família disfuncional.
aquele que tinha ficado em casa, que parecia ser o certinho, numa linguagem mais coloquial, coloca as unhas de fora. O que aquele irmão, que aparentemente tinha ficado com o pai, para honrar o pai, talvez, ou porque valorizava a casa do pai, aquele irmão demonstra que também não conhecia o amor do pai, não conhecia nem o seu pai, e ficou revoltado com o seu pai porque recebeu o seu irmão. E quando ele estava no campo apacentando, quando ele chega, vê a festa. Aí ele chama um funcionário, pergunta: o que está acontecendo lá? Seu irmão voltou, seu pai mandou matar o novilho cevado, está dando uma festa. Era para aquele irmão ficar como? Feliz. O apóstolo Paulo não disse que somos membros do mesmo corpo? Então, um membro daquela família, um membro daquele corpo estava agora voltando. Tinha sido amputado, estava sendo reimplantado. E o outro membro não estava feliz. Ele usou uma justiça própria, falou assim: não, esse irmão não precisava, não podia ter perdoado, não tinha perdão. Ele era um cara materialista, irmãos, focado nos bens. Ele não pensou no coração partido de um pai que tinha perdido um filho. Ele não teve coração de irmão, porque um irmão que amasse o irmão ficaria feliz com o retorno do irmão. Estava mais focado na herança. Tão focado na herança quanto o outro irmão, só que ele não era gastador. E aí, indignado, foi tirar satisfação com o pai. Faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu. Será? Em se tratando de Deus, irmãos, tem alguém perfeito na face da terra? Não. Certamente que Jesus estava dizendo e mostrando. Aquele irmão pensava de si, sobre si, mais do que o que ele era. O que o apóstolo Paulo falou aqui: não pense cada um sobre si mais do que convém. E aí ele diz: nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, ele aponta para o irmão e diz assim: ele é seu filho, como quem diz, não tem nada comigo. Ele, esse seu filho que sumiu com todos os seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. E aí o pai responde assim: meu filho, assim, você tem um lugar no meu coração tanto quanto ele. Se você diz que ele é meu filho, eu estou dizendo para você que você também é meu filho. Quem é pai, quem é mãe sabe que não tem dois lugares, um melhor do que o outro para o filho. Pode até haver no sentido errado do ser humano, todo ser humano é falho, mas em Deus como pai, não vai acontecer. Meu filho, aí vem a palavra do pai no sentido dos valores que o dinheiro não compra, que o dinheiro não paga. Você está sempre comigo, minha companhia não te basta. Você está sempre comigo. Tudo que tenho é teu. Mas era preciso festejar e se alegrar. Por quê? Aí ele não diz assim: porque meu filho, não, porque este seu irmão voltou. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Veja como Jesus nos ensina quem nós somos. Quem nós somos. Apesar dele estar julgando o irmão e já dizer: ele é seu filho, como quem não é mais meu irmão, o pai fez questão de dizer: esse seu irmão estava morto. Então, aquele que estava pensando que estava muito bem, que era perfeito, não era. O coração dele estava tão errado quanto o do outro. Apenas os erros foram diferentes. Mas aqui, Jesus mostra que Deus tratou os dois com amor. E isso finaliza essa palavra mostrando para mim e para você que a maior transformação de padrão que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos,
é através do amor. Se nós amarmos mais, seremos melhores. E o amor vem de Deus. Amém.